Fumar é quase um pecado, se já não for um pecado há muito tempo. A sociedade discrimina cada vez mais o fumante. Mesmo assim, as pessoas insistem em continuar com esse vício. Para conversar com a gente sobre a dificuldade em largar o cigarro, está aqui o pneumologista Carlos Alberto Gomes dos Santos. Doutor Carlos Alberto, obrigado por sua presença aqui na GV News Entrevista. Por que é tão difícil largar o cigarro, apesar de socialmente, há algum tempo, era até bonito fumar? Certo. Hoje é uma tristeza, ninguém quer ficar perto do fumante. Mesmo assim, as pessoas compram um cigarro e vão continuar fumando, colocando sua vida em risco. Bom, a gente, para poder entender o mecanismo que leva o viciante, né, você tem que entender mais ou menos a história do tabaco. O tabaco está no mundo, certo? Há milênios. Quando Cabral descobriu o Brasil, quando foi descobertas as Américas, foi encontrado pela primeira vez plantações de tabaco e os índios usavam o tabaco, né, o cigarro, o fumo, para fazer cerimônias religiosas, ficavam um pouco alucinados, aquela coisa toda. E então Cabral mandou para a corte, para Portugal, folhas de tabaco e sementes. Aí começou a disseminação, a produção industrializada na Europa. Isso em 1500. Quer dizer, há 6 séculos passados. Hoje se sabe, então você era charmoso, então vamos dizer, eu quando jovem, certo? Eu usava, o que você fazia? Você ia para a festa, para um baile, tipo o Álvares, aqui em Vitória, ou para o Saldanha, né? Você recebia de cortesia umas cartelazinhas tipo amostra grátis, né? Tipo não, era amostra grátis mesmo, com 3 palitos, vamos dizer assim, 3 cigarros. Carton, Hollywood, certo? Então, você naquela época, você ia ao cinema, os artistas eram tudo charmosos porque eles fumavam. Ao sucesso, Hollywood ao sucesso, o cara fazia isso, tudo direcionado ao esporte, tinha que ter o cigarro, certo? Até bem pouco tempo, Marlboro patrocinava a Fórmula 1, as corridas de automóveis, etc. Marlboro e outros, né? Mas, então, ninguém sabia o mal que o cigarro fazia. Todo mundo era charmoso. A mulher era feio fumar. Era coisa de mulher de baixo nível. A mulher da sociedade não podia fumar. A filhinha de papai não fumava. Depois, com o tempo, na década de 60 em diante, com os movimentos feministas, a mulher começou a fumar também. Certo? Então, o que contém o cigarro, o tabaco? O tabaco, propriamente dito, ele contém uma substância chamada nicotina. Substância essa que é altamente viciante. Certo? Ela, quando você aspira ou você faz infusão na água, certo? Que os turcos também fazem muito, certo? Tem algumas orgias por aí, né? Certo? Você dissolve ali, você aspira aquilo, você tem uma produção muito maior, ele acelera. Então se sabe hoje que a indústria do tabaco, ela adiciona elementos para favorecer o vício, para aumentar a capacidade viciante do tabaco. Então, o açúcar, por exemplo,
o cigarro adoçado, né, que muitos falam que é cigarro de mulher, certo? Aquele açúcar que é adicionado ali favorece ao vício. Então você vê que muitas pessoas, certo? Eles são muito mais difíceis de parar de fumar do que outras, certo? Então, o vício, né? Nós estamos falando do vício, o que a nicotina entra no organismo e ela impregna, vai para o cérebro, dá aquela sensação de satisfação, de bem-estar, certo? Você fica bem, certo? Então, por isso que o indivíduo, se ele briga com a mulher, se ele está bem, tá feliz porque o filho nasceu e qualquer coisa do gênero, ele fuma um charuto, ele fuma cigarro e etc. e tal. Se aborreceu, fuma, né? Brigou, perdeu o emprego, fuma, certo? Ele vai fazer as necessidades fisiológicas dele, ele tem que fumar. Ele toma café, fuma. Depois que toma café, fuma. Depois que ele faz a relação sexual, tem que fumar. Quer dizer, tudo chama o cigarro. Se ele vai para uma mesa de bar, certo? Vai beber, ele fuma, certo? Por que o indivíduo fuma mais quando ele está bebendo, quando ele está numa festa? Porque os triglicerídeos, os carboidratos, favorecem a absorção da nicotina. Então, você se sente melhor. A menta, o cigarro mentolado, ele tem muito mais poder viciante do que o cigarro comum. Quer dizer, não é do indivíduo, quer dizer, há toda uma estrutura de publicidade, há toda uma estrutura até do corpo da pessoa que favorece essa isso que eu mostrei, que eu tentei mostrar, certo? Você teve uma produção marketing, certo? Através de filme de Hollywood, através de propaganda no esporte, certo? Patrocinada pelo esporte, e a indução em festas, em lugares assim, você ganhava o cigarrinho lá. Quer dizer, isso aí era para botar o cigarro na boca, mas depois que bota na boca, a nicotina faz o serviço. Faz o serviço, certo? Então, o cigarro, ele tem um poder, eu considero, e é considerado, não sou só eu, é considerado como um narcótico como outro qualquer, certo? Você é considerado o vício do cigarro, né, o tabagismo, é considerado doença, é vício, certo? Uhum. Ela está no Código Internacional de Doenças como doença psiquiátrica, né? Ou seja, é viciante. E aí você tem isso, a parte de você estimular do prazer. Aí por que o indivíduo ele não consegue parar de fumar? Ele não consegue parar de fumar porque ele, como a droga, a cocaína, a maconha, que também é uma forma de tabaco, né? Certo? O álcool, qualquer outro tipo de entorpecente, ele impregna no cérebro, ele impregna ele desenvolve enzimas no fígado, certo? Que você fica um período satisfeito e depois você tem que repor, certo? Então ele faz isso, aí você faz, você entendeu? Então, e é uma coisa que vai de indivíduo para indivíduo também. O ser humano todo mundo não é igual. Então você encontra relatos de indivíduos que ele simplesmente vira e fala assim, a partir de hoje eu não fumo mais. E não fuma, acabou, nunca mais ele bota cigarro na boca. E tem outro que diz todo dia que vai parar e não para nunca. Você entendeu? Porque, em primeiro lugar, você tem que desejar parar de fumar. Você tem que se conscientizar do mal que o cigarro faz. Do mal que ele está fazendo a você e está fazendo às pessoas que o cercam. Certo? Então,
uma coisa que a gente usa muito é você chegar para o paciente, virar para ele e falar assim, quanto cigarro você fuma por dia? Em média, o indivíduo fuma uma carteira, um maço. 20 cigarros. 20 cigarros. Você tem pessoas que fumam menos, tem pessoas que fumam mais, né? Mas vamos falar na média, um maço ao dia. Aí você vira para ele e fala, então vamos fazer uma continha simples. Quanto é que custa o maço? R$ 6,50. Um exemplo. Então, por mês você gasta R$200. Por ano você gasta R$2.400. O que você faria com esse dinheiro se você pegasse todo dia, você pegasse R$ 6,50, você botasse dentro do cofrinho, certo? No final do mês você pega esse dinheiro, vai na poupança, coloca, certo? No final do mês você pega esse dinheiro, no final do ano você planeja o que você faria com R$2.200, R$2.400, R$2.500, porque tem juro, né? O que você faria? Faria uma viagem, comprava um eletrodoméstico, comprava alguma coisa, certo? Você estaria fazendo um benefício para você mesmo. Agora, em contrapartida, você além de queimar, eu falo assim, você além de queimar o dinheiro, você está queimando a sua saúde. E está transmitindo as mesmas doenças que você tem como fumante ativo, você está proporcionando para quem é o fumante passivo, que é sua esposa, seu filho, seu amigo, neto, nora, etc. Mas eu não fumo dentro de casa, tá? Você não fuma dentro de casa, mas você, quando chega em casa, você está exalando aqueles elementos todinho, cancerígenos, que são em média, em torno de 7.000, 4.000 a 7.000 elementos cancerígenos. Quer dizer, você está semeando câncer no seu organismo e vai transmitir para as pessoas através do seu bafo, da sua pele. Você está impregnado, está fedendo. Você experimenta você ir num lugar que tem fumante, certo? Quando você chegar em casa, você tem que tomar banho. Você não se aguenta, certo? Você está impregnado, da cabeça aos pés você está impregnado. Sua roupa... Uma vez eu fui numa boate e todo mundo fumando lá dentro. Quando cheguei em casa, eu tive que tirar minha roupa, deixar na área e tomar banho. Eu não me aguentava com aquele fedor. Eu respirava, eu sentia como se eu tivesse fumado. Certo? Quer dizer, então, o cigarro, ele traz um malefício tremendo para todo mundo. Certo? Hoje você tem... você tem, em média, a população, considerada a população mundial hoje, em torno de 30% a 40% dos jovens fumam hoje. Ainda fumam. No Brasil, nós temos leis muito mais rígidas do que na Europa, vamos dizer assim. Na Europa, na Espanha, na Itália, na Bélgica, que é considerada a cidade que tem a melhor... Viena é considerada a cidade que tem a melhor qualidade de vida do mundo. Não é? Que é cheio de fumante. Você chega, está num ambiente desse aqui, tem nego fumando ali dentro. Pô, que qualidade de vida é essa, pô? Qualidade de vida é aqui no Brasil, que está proibido fumar em ambiente fechado. Cada vez você mais está restringido os fumantes. Antigamente você tinha os fumódromos, não tem mais, né? Então, antigamente você entrava num avião, a parte de trás do avião você era dos fumantes, a parte da frente era todo mundo ferrado junto. E estava todo mundo se ferrando da mesma forma, está ali, ó, fechado ali dentro, não é? Então, é proibido fumar no avião. É proibido fumar em ambiente fechado, em restaurante e no corredor.
não é? Hoje você não pode fumar. Quem iniciou a lei antifumo no Espírito Santo foi um indivíduo que fumava. Quem sancionou a lei foi Eurico Rezende, o charutão, não sei se vocês lembram dele. Eurico Rezende fumava charuto, fede que é uma praga, né? Charuto. Mas o dele era tabaco cubano e tal, mas daí, fede da mesma forma. E faz mal do mesmo jeito. Faz mal do mesmo jeito. Talvez até mais, né? Vamos dizer assim. Né? Então, ele sancionou a primeira lei antitabagismo, foi feita por ele. Hoje existe uma comenda criada na Assembleia Legislativa pelo deputado Hércules da Silveira, não sei se você sabe, da medalha Délio Del Maestro. Marinho Del Maestro, desculpe. Marinho Del Maestro. Quem foi Marinho Del Maestro? Marinho Del Maestro foi um dos indivíduos que mais combateu o cigarro. Se ele chegava, se você estava fumando, ele tirava o cigarro da sua boca e quebrava. Ele levou muito tapa, muita pancada pelo abuso dele, mas ele não suportava cigarro. Ele pegava seu maço de cigarro, jogava no chão, rasgava, quebrava, fazia miséria. Entendeu? Então, hoje ele é eternizado com essa medalha Marinho Del Maestro. As pessoas assim não percebem a capacidade destrutiva do cigarro no organismo da pessoa. Pois é. Quer dizer, a efizema, as pessoas não têm noção, elas estão fumando, mas na verdade quando o câncer chega é porque elas já estão... Olha bem, o indivíduo ele acha, o problema do ser humano é de achar que com ele nunca vai acontecer aquilo. Você, como nós estávamos falando, você teve aquela época que você fazia a propaganda em prol do cigarro. Hoje você faz a propaganda contra o cigarro. Certo? Então você vem, o próprio maço de cigarro, ele vem informando que o cigarro dá câncer, que o cigarro faz com que a criança, que haja aborto, leva à impotência, faz isso, leva a AVC, leva a isquemias, certo? Necrose, e por aí vai. Né? Mas o indivíduo acha que com ele não vai acontecer aquilo. Na hora que ele vê, certo? Aí ele fala, mas como? Como se ele nunca tivesse sido avisado que poderia acontecer. Você pega um indivíduo que diz, ele chega para você, você encontra muito isso. Porque o malefício do cigarro, ele não é de imediato, não é uma doença, o tabaco, que no cigarro ele contém N elementos malefícios, vamos dizer assim. Então você tem a nicotina, que é o viciante. A nicotina, a única coisa que ela faz é te viciar, certo? Você tem o alcatrão, que leva ao câncer, leva ao DPOC, certo? Você tem, além disso, você tem inalação da fumaça, do calor. Então, você quando nasce, certo? Você desenvolve no trato respiratório os cilos, que é a proteção, certo? No trato respiratório, desde da narina até lá nos alvéolos, você tem os cilos, chamados de cilos, são pelos. Eles têm movimento, certo? Que é para manter limpo. Então, quando você fuma, quando você aspira, o calor é equivalente para esse ambiente, é equivalente a uma fornalha de uma siderúrgica. Ele vai queimando isso tudo. Por isso que o indivíduo, quando ele começa a fumar, ele se engasga, ele dá tonteira, ele vomita, mas ele tem que ser macho, ele tem que fumar. Ele tem que mostrar que ele é macho. Certo? Ele passa mal, fica, né? Mas ele tem que ser macho. Então, é o que eu falo para o paciente. Você tomou remédio para começar a fumar? Não. Você passou mal?
Você tossiu, você engasgou, você deu tonteira, você fez, aconteceu, mas você fumou. Então agora é o caminho inverso, é o reverso. Você vai ter a síndrome de abstinência. Você vai ficar irritado, vai ficar nervoso, vai dar tonteira, vai ter tudo. Então, mas você agora tem que ser macho também para poder parar de fumar. Você tem que ter persistência. E nunca botar na boca aquilo que eu falei das enzimas, certo? Que elas ficam latentes. Você ficou 30 anos sem fumar. Estou 30 anos sem fumar. Você quer ver como que eu não fumo? Botou na boca, meu filho. Né? Aquela coisa do alcoólatra. A primeira dose é que é o problema. As outras são tranquilas. As outras são tranquilas. Quer dizer, e as pessoas têm efizema, é morte. Porque o que é o efizema pulmonar? O efizema pulmonar é a destruição do parênquima pulmonar, certo? O pulmão, você imagina uma árvore, certo? Você imagina uma árvore. Você tem o tronco, não é? Então, só que o pulmão é uma árvore de cabeça para baixo. Então você tem o bronco principal, a traqueia, laringe, traqueia, né? E vai para os broncos. Certo? E os broncos você tem até as terminações menores, certo? Que vão dar nos alvéolos pulmonares. Certo? Então, ali existe a troca gasosa. O sangue, ele passa no pulmão, certo? É feito a limpeza, certo? E oxigena e volta pelo coração e tal, aquela coisa, certo? Então, o que acontece? Você começa a destruição, conforme eu falei, desde a narina, certo? E ela vai pelos brônquios, que é a bronquite. Aí o indivíduo muitos chegam e falam assim: doutor, eu nunca tive asma. Eu comecei a ter bronquite depois de 40 anos de idade. É quando você... Aí você vai fazer a historinha dele. Ele começou a fumar lá pelos 15, 16 anos. Tem gente que começa a fumar com 8 anos de idade. Mas, em média, na cidade, é a partir dos 15, 16 anos. A juventude rebelde, né? Uhum. A juventude sabe tudo. Então, ele quer aparecer. Na roça, com 8 anos de idade, porque o pai bota a criança para fumar, botava, né? Para fumar, para poder espantar mosquito e os insetos, aquela coisa toda. Fazer fumaça para espantar. Mas, então, ele vai fazendo desenvolvimento. E vai queimando de fora para dentro. De fora para dentro. Então ele leva a bronquite crônica, que são mais ou menos os mesmos sintomas, olha bem, da asma, que é tosse, com muco, com secreção, chieira. Aquela tosse grossa. Aquela tosse, né? Que ele fala que ele pegou. Essa tosse é de uma gripe que eu peguei. O que é gripe? Não, é a tosse, eu comecei a tossir. Sim, mas você falou que você está com gripe, o que você tem mais? Não, só tem tosse. Certo? A tosse é a gripe. Certo? Quer dizer, então, não é o cigarro, não. Ele bota o cigarro de lado. Ele bota a culpa, ele transfere a culpa para alguma coisa. Ele nunca é o cigarro que está fazendo mal a ele. Aí, na hora que você faz uma tomografia, porque o raio-x não vai mostrar a área de efizema. Ele pode mostrar o pulmão algo inflado, mais preto, né, vamos dizer assim. Por que mais preto? Porque o ar entra e não sai na mesma proporção. Então ele fica se ajeitando lá dentro. Da chaminé, vai acumulando lá dentro, certo? Entendeu? Então ele fica aquela imagem mais preta. Você faz a tomografia e você vai ver áreas de efizema centro-lobular, tal. O que é a área de efizema centro-lobular? Aquilo que eu comecei a falar. São áreas do parênquima pulmonar que foram destruídas. Então, os alvéolos são
pequenas células, certo? Que elas vão se estourando e vão formando, daqui a pouco vira bolha. Então o ar entra ali, certo? Vai se acomodando, vai explodindo os alvéolos e formando, de troca vai diminuindo. Vai diminuindo, certo? Vai diminuindo, vai aumentando, fazendo áreas. Ele hoje, ele não consegue subir um morro, subir uma escada, ele fica cansado. Isso é da idade, eu tenho a vida sedentária, não faço mais nada, é da idade. Ele vai levando e vai continuar fumando. E daqui a pouco, quando ele se der conta, ele já não consegue mais andar daqui e ali, ele está cianótico, porque ele não consegue fazer a troca gasosa direito, vai ter que usar oxigênio. É o fim de todo fumante, certo? É inevitável. É o caminho, certo? Aí você vai falar, como você falou, é o fim de todo ele? Não. Você tem indivíduos e indivíduos. É o que a gente chama de fenótipo. Certo? Então você tem indivíduos que eles são mais propensos do que outros. Você pega um paciente que diz para você, ele diz para você, doutor, eu fumei pouco, eu fumei 10 anos e fumava 2 cigarros, no máximo 2 cigarros por dia. E se muito, fim de semana, ou quando ia a uma festa, eu fumava 5 cigarros. Aí você olha lá, a tomografia dele está com áreas de efizema. Pô, se você fumando isso, você está desse jeito. Mas doutor, eu parei tem 20 anos. Hoje ele está com 60. Mas ele fumou muito tempo. Mas ele fumou. Você queimou, você destruiu. Agora está desse jeito. E é quando mais precisa do pulmão que ele falha, né? Porque você está mais idoso. É isso aí. Você não envelhece a pele, você envelhece os órgãos também. Certo? Então você tem naturalmente, um indivíduo que não fuma, que vive num ambiente salutar, que não tem fumante, que é meio difícil, mas vamos lá, certo? Não morou em casa com fogão a lenha, com lamparina, e não trabalhou em oficina mecânica, consertando, regulando o carro lá e soltando monóxido de carbono lá, aquela coisa toda. Quer dizer, isso tudo leva, certo? Pizzarello, todo esse pessoal, não é só o tabaco que leva, não. A fumaça em si. É a fumaça em si, aquilo que eu falei. É os efeitos da poluição, da fumaça, do que você está inalando, ele está queimando, está fazendo. Então, você, quando na idade, você tem envelhecimento natural, mas o que você destruiu, certo? Então a destruição nessa fase da idade é muito maior. Você entendeu? Mas meu avô fumou, morreu com 100 anos e fumava. É aquilo que eu falei. Tem tipos e tem tipos. Certo? Hoje você fala em fenótipos. Certo? Mas, doutor, que a gente pode fazer mais para afastar mais ainda as pessoas do cigarro? Olha, tudo que é proibido é cobiçado. Correto? Eu acho que não é você proibir, você pode inibir os ambientes, porque é aquilo que nós estávamos falando do passivo. Você vai evitar com que outras pessoas que não têm nada com isso, que eles fumem. Certo? Entendeu? Ou até mesmo outras coisas, queima de café, vamos dizer assim, você tem um depósito de café que faz a queima do café dentro do lado de residência, as pessoas estão lá inalando aquela fumaça todinha.
certo? Então, você tem que inibir, proibir esse tipo de coisa, botar filtro, certo? E o filtro que eu digo, né, nesses ambientes, né? Certo? E não deixar ninguém fumar dentro desses ambientes. Né? Agora, o que eu acho que você pode fazer é campanhas. É campanha, cada vez mais você mostrar mesmo a realidade, certo? A indústria hoje, a indústria do tabaco, que eu digo, ela hoje, ela se resguarda, inclusive, sobre isso. Porque ele está avisando que faz mal, que dá isso, daquilo outro. Você não pode me processar amanhã. Você não pode me processar amanhã, certo? Você, quando começou a fumar, já existia propaganda informando o que acontece com o cigarro. O indivíduo que começou a fumar na década de 40, né, e apareceu com câncer na década de hoje, vamos dizer assim, certo? Ele parou de fumar, não sei o que, atrás, mas ele hoje apareceu com câncer. E é câncer produzido porque 90% dos cânceres são consequências do cigarro. 90. De cada 10 casos, um é o cigarro que causou. 9 o cigarro causou. É o cigarro. De cada 10, 9 o cigarro causou e uma não foi o cigarro. Não foi o cigarro. Aí é genético, é isso, é aquilo. Você entendeu? Então, o indivíduo hoje, ele tem que ter consciência. Certo? Agora, você vive num mundo, né, vamos dizer assim, num país, no caso, certo? É democrata. Você não pode virar para o cara e falar assim, a partir de hoje ninguém pode fumar. O cara vai fumar escondido. Aí você vai matar o cara, vai prender o cara. Certo? Então você vê, a mesma coisa é com as drogas. Por que você, cada dia que passa, você tem mais notícia de drogadito? Mais notícia de apreensão de drogas, de maconha, de cocaína, disso, daquilo. Certo? Por quê? Porque é proibido. É proibido. Você é a favor da legalização da droga? Não, não é legalização da droga, não. Eu estou dizendo porque aí você tem o contrabandista, você tem o traficante. Você não quer incluir o cigarro nessa lista que já tem aí, né? Pois é. Você não pode acrescentar mais um. Você está entendendo? Você veja bem o que você falou do preço. O cigarro hoje é caro. Certo? Eu não sei o percentual, mas deve ser em torno aí de 40%, 50% de impostos. Bota mais. Eu não sei qual é o percentual, não. Deve ser mais do que isso. Deve ser mais do que isso. Mas vamos lá. Aí o indivíduo vai e compra o cigarro do Paraguai. Contrabando de cigarro. O cigarro que tem uma origem duvidosa, certo? Ninguém sabe o que tem lá. Ninguém já não sabe o que tem no legal, no legal. Outro, menos ainda. Menos ainda, certo? E ele vai comprar, que ali é mais barato. O tráfego de contrabando de cigarro. Então, você acha que a informação, campanhas é o que nós devemos fazer? É o que nós temos que fazer. Sim. Não adianta. Já que custa caro tratar o doente, né? Porque é caro, o sistema de saúde tem que arcar com esse custo, pega uma parte desse dinheiro e evite que mais gente seja levada para o sistema de saúde. Que mais gente seja levada para o sistema de saúde, é isso aí. Certo? Não tem, o que eu falo é o seguinte, não tem remédio, não tem substância nenhuma que vá fazer você parar de fumar, se você não quiser. Os remédios que existem, as medicações que existem, elas são para te ajudar. Eu sou enfático para falar para o paciente, não tem remédio que vá fazer você parar de fumar. Ele vai ajudar você. Se você quiser. Se você quiser. Agora, porque amanhã ele chega para mim e fala assim, doutor, o senhor passou esse remédio para mim, eu já gastei 1.000 e tantos reais, porque a medicação é cara, 1.000 e tantos reais, e continuo fumando. Você vai falar o quê, doutor? Certo? Então, eu não me nego a prescrever, existe medicação na praça.
certo? Mas ele tem que saber que a medicação vai ajudá-lo, não vai fazer ele parar de fumar, não. Porque eu pergunto a você o seguinte, você vai tomar durante quanto tempo a medicação? 3 meses? 6 meses? E depois? Você vai voltar a fumar. Certo? Então, você tem que estar querendo, conscientizado, e você quer parar. Essa semana, o AA fez 80 anos. É o melhor programa que existe para o alcoolismo. Para o alcoolismo. Existe remédio para fazer alguém parar de beber? Não, não existe. Existe adesivo de álcool para sensibilizar o indivíduo? Não. Eu não conheço. Certo? Entendeu? Como você falou, nós conversando, você perguntou, falando do que as pessoas fazem para parar para poder fumar, né? Pega a guimba de cigarro, bota numa vasilha com água, etc. e tal. O indivíduo bebe álcool. Álcool, doutor. Você sabe o que é o cara beber álcool a 90%? Certo? É beber? É o vício, né? É o limite do vício. Pois é. Então, o viciado, ele faz tudo. Certo? Então, você tem que conscientizar. O que você usa no alcoólatra, ou que você usa no narcótico, certo? Você usa medicações para tirar os efeitos da síndrome de abstinência. Então, até mesmo no tabagismo, tem pessoas que chegam àquele limite de agressão, de coisa. Então, você tem que usar a medicação para você cortar esses efeitos, para ajudar a cortar. Agora, ele não vai tirar o vício de você. Ok. Ele não vai tirar. Certo? Ele não vai tirar o hábito. Você fuma desde os 15 anos de idade, você está com 60 anos, fumando. Quer dizer, é automático, doutor. Você, quando vê, você está com ele na boca. Então, o que você tem que fazer para parar de fumar? Não ter o bendito próximo a você. Mantenha o cigarro longe, mantenha a saúde em dia, cuide-se. Cuide-se. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.